Você tem alguma dificuldade com seu filho na hora de sair de casa, de fazer atividade da escola, tomar banho, escovar o dente, hora de dormir, guardar os brinquedos? Temos uma solução para isso. São os acordos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e vai ajudar 99,99% dos nossos problemas com essas redes. Muito bem-vindos. Fiquem aqui com a gente, curtam o nosso canal, marca aí o sininho para receber nossas notificações. É muito importante que vocês assistam, compartilhem, comentem, critiquem, deem ideias também de temas para a gente aqui conversar nesse canal de educação e holismo, né? Trabalhamos com o nosso despertar da consciência para melhorar a educação. Jéssica, o que é que eu posso fazer para melhorar as tarefas que o meu filho precisa fazer? Só um pequeno comentário, porque eu preciso fazer esse comentário que às vezes nós esquecemos. Uma criança, ela não consegue compreender 100% que ela precisa fazer aquilo. Porque quando a gente tira a criança do lúdico e do brincar, ela já está indo para um lugar que não pertence à infância, que são as obrigações, que são os deveres. Então, vamos ter primeiro essa consciência de que ela não tem ainda a percepção, a noção de que isso faz parte da vida dela. Nós estamos construindo isso dia após dia, até ela compreender que guardar os brinquedos é uma obrigação, ela precisa fazer. Mas só um parêntese, porque às vezes nós cobramos da criança como se ela já tivesse essa consciência e elas não têm. A consciência da criança, da sua infância, e aí vai até praticamente a pré-adolescência, vamos colocar aí até uns 11, 12 anos, né? A pré-adolescência, é de brincar. O que uma criança precisa é de brincar. O seu aprendizado é muito mais através da brincadeira. Mas estamos em sociedade e precisamos ensinar o que é o coletivo, o que é essa coletividade. Então, ela começa a ter as suas obrigações e também saúde mental, saúde do corpo, enfim, coisas como escovar os dentes e etc. também é necessário. Então, parênteses fechado. O que é que eu faço então, Jéssica, para melhorar? O meu filho não sai de casa de jeito nenhum no horário. Não guarda os brinquedos, não escova o dente e etc. Dividi nas redes sociais 3 situações pessoais que eu passo aqui com a minha Bruna. Ela ainda tem as resistências de banho, escovar o dente e dormir. Ai, como assim? Ah, se a filha dela tem, então esse negócio aí não funciona. Nós estamos falando de criança. Então pode estar aqui a própria monja Coen, pode ser Buda, ou pode ser a pessoa que vocês têm com a maior referência de educação, que eu não sei nem quem seria essa pessoa, né? A super nani da vida, né? Embora alguns ainda tenham lá as suas contradições com o método da super nani, mas enfim, se estamos falando de criança, nós estamos falando de imprevisto, de coisas que são incertas, de inflexibilidade. Então não existe rigidez no mundo da criança. É óbvio que a criança ela sempre vai ter um dia ou outro que aquilo que ela sempre faz, nesse dia ela não vai querer. Bom, então, outro parêntese fechado. O que é que eu posso fazer? Existem os acordos. O acordo com a criança é uma espécie de carta promissória que você faz com seu filho. Com quantos anos eu posso fazer? Até 2 anos, de fato, vai ser bem complicado a criança montar com você esse acordo. Mas eu posso fazer de uma forma lúdica, ter um quadro, colocar figuras, fazer uma coisa muito visual. E aí a criança vai, com o tempo, percebendo o que aquela figura quer dizer. Depois de 2 anos, eu já posso tentar, sim, fazer isso junto com a criança. Depois de 4 anos, é certo que a criança com certeza consegue criar esse acordo com você. Tá bom, já sei qual a idade, já sei no que é que consiste basicamente o acordo, né? A nossa carta promissória, a gente vai estar fazendo de fato um acordo do que é que deve ser feito e o que é que acontece se isso não for feito. Ah, isso não é punição? Não. Um comentário, outro parêntese. Um aprendizado, ele só acontece quando existe consequência. E aí as pessoas não entendem que uma criança que ainda está formando todo o seu entendimento da vida, do mundo, de tudo, ela só consegue compreender, por exemplo, que ela precisa levar lá o pratinho dela para a pia
Quando a gente faz com repetição, quando eu dou o exemplo, eu faço essa orientação através da minha atitude, eu faço um reforço positivo, eu tô dando esse exemplo e eu tô mostrando o que é que deve ser feito pela repetição. A criança, ela só consegue aprender as coisas quando existe consequência. Então, esse é um outro parêntese. Consequência é punição? A punição é quando a criança simplesmente faz algo que eu, adulto, entendo que foi errado e eu tiro algo da criança, né? Vai ficar lá sentado pensando não sei em que, mas tá pensando. Ou eu tiro algo da criança sem que eu tenha avisado de forma prévia. Isso é punição, gente. É como se eu estou aqui fazendo algo que para os meus pais está errado e de repente vem lá o meu pai e fala: agora vou tirar sua TV, seu brinquedo, seja lá o que for. Não teve aviso prévio, isso é uma punição, certo? Sou a favor da punição de jeito algum. Sou a favor da consequência totalmente, 100%. O que é uma consequência? Eu aviso a criança que determinado comportamento persistir, continuar, se não fizer, enfim, eu vou fazer um aviso do que vai acontecer se tal coisa continuar ou se tal coisa não for feita. Isso é consequência. Então, quando a gente fala de acordo, eu estou falando de consequência, certo? Certo, já sei o que é acordo, já sei qual a idade que eu posso fazer esse acordo. Ah, como é que eu faço? Por que não sentar na mesa, a família toda, mamãe já prepara um caderninho com o papai, das atitudes que vocês já estão querendo ajustar, porque aquilo que tá bacana, ótimo, deixa lá. O que é que a gente precisa ajustar, né? Fortaleça o que já está sendo bem feito, né? Mas aquilo que precisa ser revisto, vamos anotar e vamos sentar. Não é que a gente vai levar a sério essa reunião, né? Reunião rápida, um tanto quanto objetiva, porque a criança não vai ficar lá 30 minutos, se duvidar nem 10, mas a gente vai começar a construir com a criança, talvez um acordo por dia. Então, esse é um ambiente que eu vou criar esse acordo. E como é que funciona? Como é que seria isso no dia a dia e na prática? Para o acordo acontecer, a gente precisa basicamente de 2 quadros. Ou você não precisa ter o quadro, né, visual ou impresso. Eu particularmente não tenho. Então, como é que funciona o meu acordo? Ele é embasado 100% no diálogo. Porque praticamente com um dia de vida, eu já estava na minha faculdade, né, de educadora, vamos dizer assim, eu já praticava comigo e com a minha filha. Então, a palavra, ela já tem o poder, então a Bruna já entende o poder que é a palavra e que uma coisa dita, eu não volto atrás. Nem o pai. É preciso também ter congruência, né? Já falamos disso em outros vídeos. Mas o que é que seria o primeiro quadro? Exatamente, o quadro da rotina da criança. Posso botar foto, figura, posso botar... pode ser tagzinhas, né? Assim, as atividades com a tag. Pode ser num papel, numa cartolina, pode ser num quadro pronto que vende. Enfim, não importa aonde, não importa a forma que vocês vão fazer. O importante é que faça sentido para a criança. Então vamos lá, a gente vai botar o quadro de rotina, vamos dividir manhã, tarde e noite, o que é que a criança faz de manhã, o que é que ela faz de tarde, o que é que ela faz de noite. Vamos tentar botar os horários, isso vai mostrar para a criança o que ela precisa fazer, né? É um quadro de rotina. Já existem muitas pessoas que até vendem bem bonitinho esse quadro de rotina. Eu gosto muito de associar as atividades com horário. Então, seria bacana pensar num quadro de rotina que fosse o próprio relógio, sabe? Um relógio bem grandão, aonde a cada ponteirinho, né, digamos, 15 minutos, sei lá, vamos extrapolar aqui para cada hora, talvez. Em cada hora você mostra o que a criança precisa fazer e assim completa o dia inteiro. Existem muitas formas, né? Eu posso botar o sol, a nuvem, enfim, né? A lua. O importante é ter o quadro da rotina mostrando o que é que ela precisa fazer. Bom, e a outra coisa é o quadro da consequência. Então a criança olha primeiro, bom, o que é que eu devo fazer? Ah, então aqui está dizendo que durante a manhã, até as 10 horas da manhã, um exemplo, né? Até 10 horas da manhã eu preciso fazer a minha atividade de casa. Pronto, aqui está dizendo a minha obrigação. O outro quadrinho é a consequência. Ah, Jéssica, como é que eu vou fazer esse quadro de consequência? Existem 1000 formas.
Não existe uma receita pronta, não existe a mágica, né? Não existe a ferramenta desenhada que a disciplina positiva fala. Mas você pode. Uma possibilidade é botar as próprias atividades, né? Então imagina agora o quadro de consequência, aí você vai enumerar todas as atividades da criança aqui do lado, fazer atividades, escovar o dente, tomar banho, ppp, sair no horário, todas as atividades e, naturalmente, você vai atribuir a consequência para cada atividade. Qual é o pulo do gato, como diz? Não é interessante a mãe dizer as consequências, nem o pai. É interessante fazer isso com a criança. Deixa ela dizer a consequência. Então, meu filho, o que é que vai acontecer se a partir de amanhã você não sair no horário para ir para a escola? Vamos aguardar. O silêncio pode acontecer. Mas deixa a criança pensar um pouco. A gente, às vezes, toma decisão e tira da criança totalmente essa capacidade de pensar. Então, eu vou fazer isso com uma criança de 2 anos? Não, vai ser difícil de fato, né? De até 4 anos, enfim, até 3 anos e meio talvez, mas vamos aqui botar até 4, vai ter muita dificuldade de vir da criança, né? Pela própria oratória, mas pode ser que você consiga perceber de outra forma. Mas com 4 anos, naturalmente, essa criança já vai estar gesticulando e falando melhor, então ela pode começar a falar o que é que vai acontecer. Então, aí vocês estão fazendo um acordo. Então tá, então se você não sair no horário da escola, acontece isso e por aí vai. Essa é uma forma. A gente já está dizendo o que acontece com cada atividade não executada. E uma outra forma digamos, para não ser tão punitivo, embora seja uma consequência e ela sabe, é um aviso prévio, que não sair no horário acontece tal coisa, mas vamos dar esse nome, né? Embora, para não ser tão punitivo, a gente pode estar dando pontos, sei lá, o que vocês quiserem, corações até. Bom, então, para cada atividade não feita, não realizada, nós vamos aqui marcar um X, e quando você tiver, sei lá, 5x, vai acontecer o quê? Percebe? Então a gente agora já está fazendo de uma forma diferente. Então a gente pode ter apenas uma atividade não realizada no dia. Porque isso eu acho até que é bem empático com a criança. Porque querer que a criança faça tudo, todos os dias, é querer um robô. Então a gente pode falar, olha só, nossa, você tem 10 coisas para fazer no dia, é muita coisa, não é, meu filho? Então você pode 2 atividades no dia não realizar e tudo bem, tá tudo certo. A gente vai a cada dia aprendendo um com o outro. Mas se você tiver 3 atividades não realizadas, a gente vai marcar aqui uma bolinha amarela. E no outro dia, se você tiver 3 de novo, vai ser já vermelho, enfim. Usa as cores até do semáforo para poder dizer no dia que foi verde, no dia que foi amarelo, no dia que for vermelho. E atribua. O que é que vai acontecer? Então se tiver 5 corações, 5 bolinhas, ou seja, o que for, qual vai ser a punição? Pode perder o direito de repente, ir brincar no parque, pode perder o direito de assistir tal desenho, enfim. Isso é um acordo, eu estou fazendo com a criança. Então, a criança vai entender de uma forma prévia que, poxa, quando ela tiver 5 bolinhas, eu vou perder o direito de alguma coisa, né? Eu não vou poder fazer tal coisa. No futuro, com a criança maiorzinha, talvez, vamos dizer, talvez 6, 7 anos, isso pode estar amarrado, atrelado com a mesada. Olha, então assim, até 5 pontos, você ainda recebe 100% da sua mesada. Mas se você tiver de 5 a 7 pontos, a gente vai tirar 10% da sua mesada. Olha que bacana, né? Jéssica, enfim, o que mais pode ser feito? Muita coisa pode ser feita. Eu tô falando aqui o que eu tô pensando aqui agora. Eu realmente nem tenho um papel anotado aqui, mas de que forma que eu construiria? O quadro de rotina eu não acho difícil. Eu acho que é a coisa mais fácil até de construir. Mas o quadro da consequência pode ser mais trabalhoso, faz sentido até que seja. Não tente construir em um dia apenas, não tenha pressa em fazer esse quadro de consequência, faça ele com calma, para que realmente seja um acordo. E eu sempre vou levar a criança lá, olha só, tá vendo o nosso acordo? Tá vendo o nosso combinado? E aí é essa hora que a gente fala, seja firme e gentil.
Eu não preciso gritar, você tá vendo que você não cumpriu? Não, eu só preciso levar a criança até o quadro e falar, então, olha, nós tínhamos um acordo aqui, não tínhamos? Então, o que é que acontece quando você recebe 3 bolinhas? E espero a criança pensar e ela vai perceber o que aconteceu. Outra coisa é o quadro de emoções, que não tem nada a ver com o acordo, mas também pode ser feito. Aí é para eu ensinar a criança sobre sentimento e emoção, para validar sentimentos, um quadrinho onde realmente tem lá as carinhas e as emoções. Tudo isso pode estar junto? Sim, porque quando eu estou falando de rotina, eu estou falando de consequência, é óbvio que durante as atividades, durante a não execução das atividades, a criança pode ter os seus picos de emoções. Então, olha que bacana. Eu posso aproveitar uma coisa, levar ela para outra e falar, eu sei que você está sentindo raiva. Entende? Então, as coisas se comunicam. E só para fechar, já estamos aqui com um vídeo bem longo, eu só quero reforçar uma coisa. Quando a gente faz esse acordo, isso é uma coisa relativamente fácil. O que é difícil? Pôr em prática. Por que é difícil? Porque a criança ela tem um meio de comunicação apenas de defesa. Ela sabe se defender. Ela sabe quando ela quer algo e ela expressa esse algo que ela quer, que é o choro, que é batendo a perna, que é se jogando no chão e fazendo o senhor escândalo. Então é nessa hora que é preciso existir muita firmeza no sentido de falar, nós temos um acordo. Eu vou esperar você se acalmar e depois nós vamos conversar. Da forma que vocês queiram. E posso associar a ter um cantinho da paz para convidar a criança a pensar e se acalmar? Olha quanta coisa a gente junta tudo no processo educativo, né? Então, não esperem que a criança aceite de uma forma natural. Ok, mãe, eu compreendo, tudo bem. Isso não vai acontecer, gente. A criança vai chorar, e muito. Então vocês precisam se manter tranquilos, serenos, na empatia, validando o sentimento da criança. Eu entendo que você está chateado, mas nós temos um acordo. E o meu papel é fazer esse acordo ser cumprido. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, depende de cada criança. Quando ela entende isso, muda a chave, como eu gosto de falar com as pessoas. Um beijo, até o próximo vídeo. Fica com a gente aqui no canal. Manda aí para os seus amigos, manda para as famílias para a gente poder crescer enquanto instituto que leva a nossa mensagem. Conheça os nossos serviços, acesse o nosso site. Nós trabalhamos com a parte de educação. Temos o nosso workshop presencial, né, que é um workshop introdutório. Temos a mentoria que é 100% online, a mentoria Educando com Empatia, acontece uma vez ao ano. Provavelmente estaremos lançando em março ou abril, né, de 2019. E temos o nosso programa presencial, que é a nossa educação sistêmica. Então venha sentir com a gente a importância de validar sentimentos e de reconhecer nosso passado para educar melhor. E também trabalhamos com o holismo, são as nossas rodas de cura, nosso programa presencial, nosso programa online, que é o Renascer. Meu telefone está aqui, caso vocês queiram falar comigo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.